Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. Estudo, análise e interpretação de tabela e gráficos estatísticos. Trabalhar principalmente com os dois tipos de frequência, que é o que mais é cobrado, professor. Estou falando da frequência absoluta, estou falando da frequência relativa. São as duas frequências. Acha absoluta para achar relativa. Vocês ainda lembram qual que é o processo? Bem simples. Professor, deixa eu ver se eu lembro. O senhor falou para mim que quando eu me deparar com uma situação, problema que envolve, eu quero que você calcule quantos por cento corresponde àquela quantidade de alunos pesquisados. A primeira ideia é, eu vou achar a fração que corresponde àquela quantidade de alunos. E você lembra que fração sempre representa um pedaço do todo, uma parte do todo. Então, a gente analisa na situação, numa tabela ou num gráfico, é bem simples da gente achar uma fração. A gente vê total de pessoas pesquisadas e a parte que ele quer que você calcule a porcentagem. Achamos a fração, professor, pega a parte sobre o todo. Como é que eu faço essa fração? Ela virar uma porcentagem. Vocês ainda lembram? Professor, é só pegar a fração e multiplicar por 100. É isso? Lembrou bem? Vamos treinar um pouquinho, vamos revisar para a gente fechar esse ciclo estatístico com vocês? Vem cá comigo, iniciando nossa aula de revisão de hoje, professor, estatística, construção de tabelas e gráfico estatístico. Professor, eu vou precisar numa prova construir? Não. Mas você precisa, durante as atividades, saber esboçar esses gráficos, professor. Por quê? A partir do esboço, professor, é que a gente consegue, professor, fazer a análise e dizer corretamente qual que é o gráfico que melhor representa uma determinada tabela, uma determinada situação. Para isso, vamos começar a nossa revisão com uma questão de tabela bem bacana de ser trabalhada, seguindo aquele raciocínio. A partir da frequência absoluta, eu chego na frequência relativa. A partir da absoluta, que seria a quantidade efetiva que eu conto do meu dado, eu converto esta absoluta na sua respectiva fração, multiplico por 100, chego na porcentagem. Vamos lá? Olha aí, primeira atividade da nossa revisão, professor. Temos aqui uma tabela. O que ele quer? Será que ele já quer a frequência relativa? Ou ele quer simplesmente que nós realizemos uma análise dos valores apresentados? Vamos ver do que se trata a nossa primeira atividade. Vamos revisar aqui. O quadro seguinte, professor, é um registro da atuação de um time de futebol durante os primeiros 5 meses da temporada. Então, tem lá, professor, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. Então, teve vitória, teve empate, teve derrota. Qual que é a pergunta que ele está fazendo? E eu vou olhar para essa tabela, óbvio, para estar respondendo. Quantos jogos o time realizou durante os 3 primeiros meses? Espera aí, professor, deixa eu habilitar aqui a caneta. Quantos jogos o time realizou durante os primeiros 3 meses? Professor, ele está falando de janeiro, de fevereiro e de março, professor. Professor, em janeiro ele teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Professor, janeiro ele teve quantas partidas? 6, né? Foram 6 jogos em janeiro, isso é somar. 2 mais 2 mais 2, professor. Então, em janeiro, teve 6 jogos, professor. Aconteceram 6 partidas. Em fevereiro, professor, ele teve 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Professor, em fevereiro também foram 6 jogos. E em março, ele teve 3 vitórias, 1 empate, já dá 4 jogos, professor, e 2 derrotas, também 6 jogos. Porque se for um campeonato, professor, todo mês tem que jogar a mesma quantidade. Professor, nos 3 primeiros meses, aconteceram um total, professor, de 18 jogos, professor, 18 partidas. Foi tranquilo?
quantos jogos o time realizou durante os 3 primeiros meses. Professor, eu poderia até perguntar, esses 3 primeiros meses representam quantos por cento de todos os jogos nos 5 meses? Dava para fazer, professor, também? Dava para a gente fazer sim, mas está respondida a letra A. Professor, precisou de porcentagem aqui? Não, professor, precisou observação. No máximo que a gente se utilizou aqui foram de pequenas adições, não é verdade? Professor, segunda pergunta. Quantos jogos o time ganhou durante os primeiros 5 meses, professor? Professor, quer que analise ganhou? Ganhou a vitória, professor. 2, 1, 3, 2, 1. Professor, ele ganhou 2 mais 1 dá 3, mais 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8. Professor, ele ganhou 9 jogos, professor, nos 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quantos jogos, professor, ele ganhou? Ele ganhou 9 jogos, professor. Vou botar aqui. Ele ganhou 9 jogos. O time, nos 5 primeiros meses, ganharam 9 vezes. Vocês entenderam, né? Só observação, tranquilo. Letra C, professor. Em que mês o time teve o pior desempenho? Professor, o pior desempenho, professor, é aquele quando ele perde mais, não é não? Ó, em janeiro, professor, em janeiro ele teve 2 derrotas. Em fevereiro, professor, ele teve 4 derrotas. E, professor, o negócio foi brabo ali em fevereiro, ó. Em março, 2 derrotas. Em abril, 3 derrotas. Em maio, 2 derrotas. Professor, como ele quer saber o pior desempenho, professor? O pior desempenho, professor, é quando ele perde mais, correto? Então, ele está fazendo a pergunta para derrotas aqui. E eu percebo, professor, que o mês que ele teve o pior desempenho foi o mês de fevereiro. Foi o mês de fevereiro, professor. Por que foi o mês de fevereiro? Professor, porque ele teve 4 derrotas, professor. 4 derrotas. Mesmo que a gente fosse analisar saldo de gols, professor, fevereiro ainda estava pior. Por quê? Quando a pessoa diz analisar a quantidade de vitórias menos a quantidade de derrotas. Professor, em janeiro, o senhor teve 2 vitórias e perdeu 2. Professor, nem ganhou nem perdeu, professor. Deu empate, porque perdeu do tanto que ganhou. Já em fevereiro, professor, foram 4 derrotas e 1 vitória. Ou seja, tu perdeu 3 vezes mais, professor. Professor, em março, professor, foi 3 vitórias. Professor, não, professor, o pior resultado mesmo aí foi o resultado de fevereiro, não tem para onde. É só analisar a quantidade de derrotas. O pior mês aí para esse time, professor, espero que não seja o teu time aí. Ele teve 4 derrotas, professor. Foi muita derrota aí. Se fosse meu time, eu estava super triste aqui, professor. Vamos ver aqui. Que mais ele pode me perguntar aqui, professor? Em que mês o time teve o melhor desempenho? Nesse caso agora, professor, lá foi pior, né? Desempenho na letra C. Agora ele quer o melhor desempenho. Professor, para ele ter o melhor desempenho, ele tem que ganhar mais. Ele tem que ganhar mais, professor. Qual foi o mês onde se obteve mais vitórias, professor? O mês que se obteve mais vitórias, professor, foi o mês de março, professor. O mês que se obteve mais vitórias foi o mês de março. Foi o mês que ele obteve um melhor desempenho, professor. Ele teve 3 vitórias, professor, no mês de março. Tá tranquilo até então, não tá? Professor, tranquilo. Continua, professor. Foi tranquilo essa aí? Deu para aquecer? Vamos lá, professor. Essa outra aí, ela faz o processo inverso daquela que nós construímos o gráfico de setores na última aula.
Você lembra? Aqui, eu quero que simplesmente você observe os valores e diga para mim qual que é o gráfico que melhor representa a situação que está sendo descrita. Vamos ler? Uma pesquisa foi respondida por 200 pessoas que indicaram o local que mais frequentam nos finais de semana. A distribuição das respostas está registrada na tabela seguinte. Então, tá lá, professor. Vamos ver as respostas. 100 pessoas disseram que preferem ir para o shopping, 50 para o clube, 30 para o restaurante e 20 para a praia. A pergunta lá que eu já tinha até comentado com vocês. Qual gráfico de setores que representa o resultado dessa pesquisa? Professor, tipo, na letra A, ele dividiu lá, professor, em 4 partes iguais. Você acha que a letra A está certo? Não, professor. Até por eliminação, a gente tem como ver que aquela letra A não está certa. Por quê? Porque os valores são diferentes, professor. Observa comigo aqui. Shopping é 100. Clube é 50. Professor, se eu fosse analisar um gráfico de setores, eu sei que o setor que corresponde à pesquisa das pessoas que disseram que preferem o shopping tem que ter o dobro do tamanho do setor das pessoas que disseram que preferem o clube, professor. Então, na nossa situação, professor, letra A jamais. Todos os valores são diferentes, professor. Se todos os nossos valores são diferentes, eu não posso dividir em 4 setores iguais. Professor, a letra B, deixa eu ver a letra B, professor. Olha, a letra B também já não pode. Deixa eu explicar por quê. Qual foi o total de pessoas pesquisadas? 200, não é isso, professor? Total de pessoas pesquisadas é 200. Então, significa dizer que esse 200 seria o círculo inteiro. Seria a circunferência inteira, 200. Se você olhar para shopping, professor, shopping não é 100? 100 é a metade do total, não é? É mesmo, professor. O 100 representa a metade do todo, professor. Então, tem que ser a metade do setor. Tem que ser a metade do setor. Já sei qual é a resposta, professor. Já sei qual é a resposta. Shopping, professor, não tem que ser a metade de 200? Então, a única alternativa que contém, professor, um gráfico de setores, onde a metade dele, professor, está de uma única cor, corresponde ao gráfico de setores da letra C, professor. O que é que a gente tem? Aqui, professor, corresponde ao 100, que é a metade. Aqui corresponde ao 50, professor, porque é a metade lá do 100, você pode observar. Aí tem restaurante 30, praia 20. Professor, o azul ali é maior do que o róseo, né? Então, eu acredito que aqui seja o restaurante e aqui seja a tua praia. Dividido proporcionalmente. Você viu? Já os outros, professor, está dividido. A letra A, como eu falei anteriormente, ali está dividido como se fosse 50, 50, 50, 50, professor. Percebeu? Professor, a letra D e a letra B não seria a alternativa correta, professor, simplesmente porque a gente conseguiu perceber claramente que a quantidade de pessoas pesquisadas que disse preferir ir ao shopping deu 100 lá, professor, é metade. Metade, professor, não tem outro gráfico que poderia representar que não fosse o gráfico de setores que está na alternativa C de canal Educação. Deu certo? Você entendeu? Eu acredito que sim. Vamos lá, professor. Está aí a alternativa, acho que deu para você perceber. O que eu ainda poderia fazer, professor, era achar um gráfico, professor, de setores a partir das frequências relativas. Se eu perguntasse qual é a porcentagem que representa o total de pessoas que dizem que vai para o shopping, professor? Qual é a porcentagem do total de pessoas que diz que vai para o clube? Para o restaurante e para a praia, professor? Prof, tipo assim, shopping. Qual é o total de pessoas pesquisadas, professor? Não é 200? Então, eu já sei que é tudo sobre 200. Aqui é sobre 200. Aqui é sobre 200. Aqui é sobre 200. Aqui é sobre 200. Mas qual é a parte que diz que vai para o shopping, professor? São 100, professor, que dizem que vai para o shopping. 50 de 200 vão para o clube. 30 de 200 vão para o restaurante. E 20 de 200 vão para a
praia, professor. Então, se eu necessitasse achar o percentual, professor, de pessoas pesquisadas aqui, eu encontraria a fração, estou só treinando e relembrando, que eu já vou precisar em outra questão, e multiplicaria cada uma dessas frações por 100. Posso fazer as simplificações. Ó, esse cara com esse, sobra 2 aqui embaixo. 100 dividido por 2, 50% dos pesquisados disseram que vão para o shopping. Simplifica esse com esse, professor, sobra 2. 50 dividido por 2, 25% dos pesquisados disseram que vão para o clube. Simplifica esse com esse, sobra 2. 15% dos pesquisados vão para o restaurante. E 10% dos pesquisados, professor, vão para a praia. Professor, no gráfico do mesmo jeito. Aqui seria o 50%, porque é a metade, né? 50%. Aqui é o nosso 25%. O azul é o 15%. E o roxinho lá, professor, corresponde a 10% dos pesquisados. Vocês entenderam? Entenderam? Certeza? Professor, eu acho que eu entendi aí, deu super certo. Prof, tem mais questão? Tem, trouxe muitas questões para vocês. Olha só essa questão de gráficos, professor. E, professor, tem duas cores as colunas aí. Tem uma coluna que é rosa, tem uma coluna que é o que é salmão, laranja. Vou falar laranja, professor. E ali, professor, cada cor da coluna, quando eu visualizar gráficos desse aí, vai representar alguma coisa diferente. Vamos ler para ver se a gente consegue descobrir? Ele diz para mim que o gráfico mostra a produção e as vendas. Ah, entendi, professor, é pela cor. A coluna roxinha, professor, mostra para mim a produção. E, professor, aqui no caso é salmão, laranja, cinza. Minha gente, eu estou ruim de cor. Que cor é essa aqui? Amarelo escuro, professor. Vai ser as vendas, professor. Então, se ele perguntar, acha para mim a produção? Eu olho lá para róseo. Acha para mim as vendas? Eu olho para amarela. Tudo bem? Vamos lá para a primeira pergunta. Em que meses as vendas foram maiores do que a produção? Professor, a venda é amarela, né? É só você olhar quais são os meses em que a coluna amarela ela é maior do que a coluna rosa, professor. Ó, aqui a venda é maior, aqui a venda é maior. Quais foram os meses que as vendas foram maiores do que a produção? Foram nos meses de março e abril. Dá até de você verificar a quantidade de vendas. No mês de março, foram vendidas, professor, 550 cadeiras, não é? O gráfico está mostrando produção e venda de cadeiras. Se produz cadeiras, se vende cadeiras. Então, em janeiro, professor, foi produzidas 150 cadeiras e foi vendida só 50. Em fevereiro, foram produzidas 250 cadeiras, mas só se conseguiu vender 50, professor. Em março, foram produzidas 300 cadeiras, mas foram vendidas 500. Hoje, professor, como é que produziu 300 cadeiras e venderam 500? Porque sobrou dos meses anteriores. Você não percebeu que nos meses de janeiro e fevereiro a produção foi maior do que a venda? Então, sobrou cadeiras. Então, tem cadeira para vender. Professor, e no mês de abril, foram produzidas 450 cadeiras e foram vendidas 500. Respondida a letra A. E agora, professor, o que mais ele quer? Letra B. Em que meses as vendas foram maiores do que a produção? Vendas, professor, maiores do que a produção? Ah, não é a mesma pergunta? Deixa eu ver se eu repeti. É a mesma pergunta, professor. Em que meses? A gente já respondeu, professor. Foi nos meses de março e
Abril, professor. Letra B, agora sim. No mês de janeiro, vamos lá. No mês de janeiro, 125 cadeiras foram colocadas no estoque. E no mês de fevereiro? Peraí, professor, o que quer dizer isso, professor? O que quer dizer isso? Gente, cadeira quando vai para o estoque, são as cadeiras que foram produzidas e não foram vendidas. Então, se você olhar no mês de janeiro, que ele coloca aqui para você, ó, no mês de janeiro, deixa eu até anotar aqui. No mês de janeiro, foram produzidas quantas, professor? Produção é a Rósio, né? Professor, está entre o 100 e o 200. Professor, foram 150 cadeiras produzidas, professor. E em janeiro foram quantas vendidas, professor? Só 50, professor. É isso mesmo? Deixa eu ver lá direitinho. 50 não, 25, professor. Ali está menos de 50. (25) foram vendidas, professor. Quantas foram para o estoque? Se o senhor produziu 150, só vendeu 25, sobrou, professor? Sobrou 125 cadeiras que foram para o... Você entendeu? Só que essa pergunta que ele fez para a gente, ele fez para o mês de fevereiro, professor. Ele fez para o mês de fevereiro. Se em janeiro sobrou 125, você já entendeu por que sobrou? E no mês de fevereiro, professor? Professor, vamos ver. Fevereiro, né? Que ele quer que nós analisemos. Quantas foram produzidas em fevereiro? Professor, produzidas, achei aqui, 250, professor, cadeiras produzidas. Quantas cadeiras foram vendidas em fevereiro, professor? 50 foram vendidas. Professor, vai cadeira para o estoque? Vai, professor. Por que vai cadeira para o estoque? Porque a quantidade de cadeiras vendidas foi inferior à quantidade de cadeiras produzidas. Sobrou para o estoque ainda, professor? 200 foram para o... Foram 200 cadeiras para o estoque, professor. Era essa a pergunta. Quantas cadeiras foram colocadas no estoque? Então, ó, em janeiro, professor, foram 125 para o estoque. Em fevereiro, foram 200 para o estoque. Então, se eu juntar quantas cadeiras foram para o estoque nos 2 meses, nos meses de janeiro e fevereiro, nós já temos 325 cadeiras que foram para o estoque. Quando eu vou para o mês de março, o mês de março ele produziu 300 cadeiras. Com as 325 que já tinham no estoque, professor, quer dizer que no mês de março a gente tinha um total de cadeiras não vendidas até então, professor, de 625 cadeiras. 625 cadeiras, não é, professor? Foi aí que ele disse que vendeu 550. Vai sobrar ainda? Vai, que eu vou acrescentar no mês seguinte. Ele pode ir fazendo esse tipo de pergunta para mim, você tem que ir observando. Quanto que sobrou no mês anterior para acrescentar no próximo, professor? Eu tenho que fazer essa observação direitinho. Beleza? Professor, tudo bem. Tem aí 200 de estoque. Letra não, acabou. Era só isso. Pensei que tinha a letra C. Você queria perguntar algo relacionado, professor, justamente ao percentual de produção. Perguntou não. Vai perguntar daqui a pouquinho em outras atividades que ainda estão por vir. Olha essa quarta questão aqui. Professor, parece com aquela lá do gráfico de setores, né? Rock, MPB, só que aqui parece que o pessoal gosta mais é de rock, né, professor? Eu tenho aqui um gráficozinho de colunas, já eu vou ler para ver o que a questão quer. Eu já estou observando, professor, que os valores que foram apresentados neste gráfico, professor, são valores absolutos, não tem porcentagem. Ele dá para a gente realmente a quantidade de alunos
que devem ter participado de uma dada pesquisa. Então, olhando para o gráfico, professor, a pesquisa deve ser sobre o tipo de música que os alunos gostam de ouvir, não é? 150 disseram que gostam de rock. Professor, MPB ali não tem o pontilhado não, está entre o 50 e o 100, né, professor? Vai ser 50 entre o 175, né? Professor, porque está de 25 em 25, não é isso? Professor, 50, está de 50 em 50, no meio é 25. Vai dar 75 rock, ó, vou até anotar aqui em cima logo. Professor, 150 alunos disseram, professor, que tem preferência pelo rock. 75 alunos, professor, porque vai dar aqui, ó. Você entendeu, ó? Fica entre os 50 e os 100, 75. 75 disseram que gostam de MPB. 100, professor, disseram que gostam de sertanejo. E 75 gostam de outro estilo musical. Isso aqui, esses valores, você não precisa fazer conta, é só observar direitinho o teu gráfico. Vamos ler aqui a situação. Os alunos de uma escola responderam a um questionário indicando o gênero musical que mais lhes agradava. Os resultados da pesquisa aparecem no gráfico abaixo. Olha a pergunta. Quantos alunos aproximadamente responderam à pesquisa? Professor, ele quer o total de alunos que respondeu à pesquisa? Então tá fácil. É só a gente, ó, somar, professor. É só a gente somar. Deixa eu ver como é que eu estou de espaço aqui. Professor, só é somar? Professor. Aqui o senhor tem 150 alunos que disseram que gostam de rock. E 75 alunos que disseram que gostam de MPB. E 100 alunos que gostam de sertanejo. E 75, né? Que gostam de outros estilos musicais. Se nós somarmos tudo aqui, professor, 150 com 75, com 100, com 75. Professor, vai dar sabe quanto? Professor, dá um total, ele perguntou o total de alunos, né? Professor, 150... com 75, 300, professor, dá um total de 400 alunos pesquisados. Professor, 400 alunos pesquisados. Professor, qual que seria a alternativa correta? A quantidade de alunos que responderam à pesquisa, 150? Não, professor, foram 400. 350? Não, foram 400. Mais de 350? Opa, professor, aqui. Foi fácil. Mais de 350. 400 é mais que 350, não é isso? Nós tivemos um total de 400 alunos pesquisados. Letra D. Mais de 200 e menos de 300? Não, professor. Mais de 200 menos de 300 não. Deu 400 alunos. Alternativa correta, letra C, de Canal Educação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero saber de vocês qual que seria, preste atenção, qual que seria a porcentagem de alunos que preferem sertanejo. Eu quero saber a porcentagem de alunos que preferem sertanejo. Eu estou perguntando, a questão já está respondida, sertanejo. Como é que eu faço para achar a porcentagem, professor, de alunos pesquisados que optaram pelo estilo musical sertanejo? Professor, vamos para a fração. Não é assim que o senhor orientou? Qual seria a fração que corresponde ao total de alunos que gostam de sertanejo? Professor, sertanejo aqui, ó, o senhor tem 100 alunos que votaram no sertanejo em meio a 400. Se o senhor acha a fração, para esta fração virar porcentagem,
Você já explicou para a gente, é só pegar a fração e multiplicar por 100. Corta esses dois zeros do 100 com esses dois zeros do 400. Sobrou o que para a gente calcular? 100 dividido com o 4 de baixo. Ou seja, 25% dos alunos pesquisados optam pelo sertanejo. Professor, e se eu quisesse as porcentagens dos outros estilos musicais? Você fazia a fração. Rock ia ser 150 sobre 400. MPB, 75 sobre 400. Outros estilos musicais, 75 também sobre 400. Cada uma dessas frações, você simplesmente multiplicaria por 100. Não foi fácil? Opa, professor, super, mega, hiper fácil, professor. Então, a alternativa correta, já deu vocês entenderem, professor, letra C de canal Educação. Por que eu puxei a história da porcentagem? Justamente porque eu já estava recordando dessa questão aí. E olha que curiosidade, professor, essa questão é uma questão do Enem. Será que a gente consegue fazer? Com certeza sim, professor. Muda alguma coisa por ser do Enem em relação ao que nós já aprendemos na análise e interpretação de gráficos e tabelas estatísticas? Não, gente. Do jeito que a gente apresentou para vocês é o que vocês irão realizar aqui. Vamos ver, professor. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 e 21 horas durante determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras abaixo. Professor, os valores aqui vieram na forma absoluta, né, professor? Número de residências, é o tanto de pessoas assistindo, não é porcentagem. Ele quer que eu ache a porcentagem. Então, professor, a gente tem ali, professor, que a TV que é mais assistida, professor, é a TV D. É a TV D, professor. Tem 100 residências conectadas, professor. Aí tem a TVC ali com 20 residências conectadas. A TVA, professor, um pouco mais. A TVB um pouquinho menos. A gente vai ter que estimar. Por isso que ele pede uma aproximação ali. E, professor, então como é que a gente vai fazer? A pergunta, a porcentagem de entrevistados que declararam estar assistindo a TVB. Professor, está aqui a TVB, professor. Quantas pessoas estão assistindo a TVB? Professor, tem que ter aqui uma noção, ó. A TVB, professor, vai ficar bem por aqui, ó. Se eu riscar aqui, professor, fizer aqui, ó, uma linhazinha aqui, ó, ela vai bater bem por aqui, professor, ó. Bem por aqui, a TVB. Ali, professor, é mais que 20, não é? É, professor, como é que tá distribuído ali? Ó, tá de 20 em 20, professor. Será que ali dá 30? Dá quase, né, professor? Não chega a dar 30, não, mas dá perto de 30, professor, não é verdade? Dá perto de 30 ou seria o 30? Deixa eu ver aqui. Professor, dá perto de 30. Tô olhando aqui direitinho, professor. Eu acho que vai dar 20, deixa eu ver, 20 para o ter mais 20. Professor, acho que vai dar uns 28%, mais ou menos, se a gente fosse analisar ali. Professor, olha, tipo assim, se a gente for analisar por aproximação das alternativas aqui, professor, eu sei que a TVB, que é o que ele está pedindo, é um valor, professor, que está entre 20% e 40%, correto? Está entre 20% e 40%. Eu já sei que não pode ser a letra A, professor. Não pode ser a letra B, professor, porque ali é mais de 20, professor, já vi. Professor, pode ser a letra C ou a letra D. Mas, professor, não é a letra D, professor. Professor, quer dizer que eu só ia ter que observar? Era, gente. Não pode ser a letra D, professor. Por quê? Porque não está na metade ali, professor. Não está aqui, ó. Não está aqui bem no meizinho, não, professor. Está abaixo um pouco. Está um pouquinho abaixo do meio. Professor, alternativa correta, ó. Letra C de canal Educação novamente. O Enem gosta muito da letra C, né, professor? Vocês entenderam? Certeza? Deixa eu ampliar aqui o gráfico para vocês, ó. Professor, ele só perguntou aqui da TVB, não é, professor? Se você for analisar a TVB,
Ele vai dar aqui, professor, ó. Esse ponto aqui é um pouquinho abaixo, professor, do meio. Se você for analisar o meio mesmo, professor, é aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar bem no meio. Eu acho que eu consegui, professor. Aqui, não, um pouquinho mais acima. Pronto, acho que aqui tá certo. Aqui seria o meu 30, professor, por cento. Se você pegar aqui, ele tá um pouquinho abaixo, ó. Ah, professor, entendi. Ele vai dar um pouquinho aqui embaixo, né? Isso, gente, um pouquinho abaixo. Então, como vai ficar um pouquinho abaixo, não chegou a 30, vai ser aproximadamente. Sério, professor, que o Enem pediu só para a gente ter essa ideia de crescimento e decrescimento? Só isso, gente. Não foi fácil? Professor, acho que eu entendi direitinho aí. Acho que eu entendi. Professor, eu poderia fazer a soma de todas elas? Até poderia. Até poderia, só que não se faz necessário porque eu já tenho ali o meu gráfico. Professor, diga uma coisa. Se porventura ele quisesse saber o percentual de cada uma delas, eu poderia só pontilhar para ter uma noção? Poderia. Só que ali, professor, peraí, não é 27 não. Não é 27 não. Sabe por que que não é 27? Olha, eu mesmo peço que vocês tenham atenção. Professor, isso aqui é o número de residências, professor, não é a porcentagem. Caramba, é mesmo? Não é, professor, a porcentagem. Os valores são absolutos. Volta lá. Professor, não é 27%. Limpa aí. E, professor, tem que calcular. Tem. Vamos fazer uma estimativa aqui de cada um. Eu tenho que pegar o total de residências pesquisadas e lá a B, professor, para a gente ter. Eu já sei que a B aqui, professor, dá mais ou menos 27 residências pesquisadas. A C dá 20 residências pesquisadas. A TVA, professor, ela passa do meio um pouquinho, né, professor? Vai dar o quê? 32, professor? Vou botar 33, professor. Tem 33 residentes. Estou fazendo uma aproximação aqui. A TVD, 100 residências pesquisadas. E aquela nenhuma ali, professor, dá exatamente... Dá quase 20, né, professor? Quase 20, dá uns 15, professor. Será que dá 15? Acho que dá 15, professor. 15 residências pesquisadas. Vamos juntar aqui as residências. 33 mais 27 mais 20 mais 100 mais 15. Eu nem me atentei, ó, professor. Se ali fosse porcentagem, eita, mas ali o cara botou de mal. Já ia errando, já pensou? 27%. Vamos ver aqui. Soma aí, professor, todos esses valores. Vai somando aí. Quanto é que dá? 33 com 27 dá 50. 50 com 20, professor. 50 não. 33 com 27 dá 60. 60 com 20, 80. 80 com 100, 180. 180 com 15, professor, dá 195 o total de residências pesquisadas. Era bom se ele tivesse me dado o total lá, professor. 195 residências pesquisadas, professor. Quantas optaram pela TVB, professor? Foram 27 residências em 195. Como é que eu faço para isso aqui virar porcentagem? Eu multiplico por 100 e resolvo. Vamos ver quanto é que vai dar. Professor, vai dar 27 residências optaram pelo B em meio a 195. Vamos multiplicar por 100. Vai dar 2.700 dividido por 195. Professor, vai dar aproximado, não vai dar exato, não. Quanto é que dá 2.700 por 195? Deixa eu ver aqui. 2.700 dividido por 195. Professor, sabe quanto foi que deu? Deu 13,84%, professor. Caramba, a gente errar, gente. Qual dessas alternativas é a mais próxima? Até porque a gente fez um arredondamento ali, professor. Não tem como dar com precisão. E a própria questão pediu. Professor,
A alternativa correta é a letra A. Mil perdões. Eu mesmo pedi a atenção de vocês e esqueci, professor. Aqui não é a porcentagem. Aqui são as minhas frequências absolutas. Então, para mim achar a porcentagem, eu teria que ter todo esse trabalho de achar primeiramente a frequência relativa, professor, para depois chegar no resultado. Ah, teacher, entendi. Verdade. Professor, tá aqui a alternativa correta, né? Ele arredondou lá, professor, para o 15%. A alternativa mais próxima, 15% dos pesquisados estão assistindo a TV B, professor. Representa 27, mais ou menos, 27, 28, em meio a 195, 198, mais ou menos, pessoas residências conectadas. Prof, o que é que a gente tem aqui, professor? Só para finalizar, alternativa correta, letra A, as tarefas de casa. Só apresentar para vocês aqui, tá bom? Que a grande maioria aqui vai ser observação. Você lembra daquele gráfico de setores que eu desenhei para vocês? Bem parecido aí. Muito parecido. Lê comigo. A primeira atividade de casa, vocês vão treinando, tá bom? Em uma escola com 800 alunos, realizou-se uma pesquisa sobre o esporte preferido dos estudantes. Aí, pela cor lá, eu tenho um gráfico de setores. Pela cor, a parte azul, professor, são os pesquisados de futebol. O laranja lá, vôlei. O branco, basquete. O xadrez, professor, verde. Você vai analisar qual dessas alternativas, professor, é a correta. O futebol foi escolhido por 400 alunos. Entendo, o total de alunos pesquisados é 800. 400 é uma parte daquele 800. Então, você vai verificar se a letra A está correta. O basquete, professor, foi escolhido por 210. O vôlei por 120. O xadrez por 90. Professor, aí está super rápido para o senhor achar. Ou eu posso achar a frequência relativa, achar as porcentagens, que pela porcentagem tu tem uma noção do tamanho do teu setor. Ou não. Fica a seu critério. Eu acho que só lendo mesmo já dá para vocês entenderem. E tenho aqui a segunda questão, professor, que tenha cuidado. O mesmo cuidado que eu não tive agora há pouco. O gráfico que está se apresentando ali é de frequência absoluta. Então, se ele pedir quantidade de dias, professor, pode dar errado. O gráfico abaixo apresenta dados referentes a acidentes ocorridos em uma rodovia federal em certo período de tempo. Aí dá para você ver, embaixo tem o tanto de acidentes. Professor, tem lá, professor, e o número de dias lá do lado, professor. Então, durante 10 dias, professor, não teve acidente, professor. Teve um acidente em 5 dias, teve 2 acidentes em 3 dias, teve 3 acidentes, professor, em 3 dias novamente, 4 acidentes em 2 e, professor, 5 acidentes em exatamente 2 dias, professor. Qual é o total de dias, professor, pesquisados aí? E, professor, tem que somar 10 com 5, com 3. Ah, professor, achar aquela parte lá? Isso. Fechou? Tá aí as 2 atividades de casa para vocês estarem treinando em cima do que já foi discutido nas nossas 2 últimas aulas. Só agradecer a participação, tá bom, de cada um de vocês, desejando aquele boa noite. Fica com Deus. Próxima aula, tô te aguardando por aqui. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.